Olá pessoal do sétimo ano. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, começando por um novo capítulo, que é justamente, vocês assistiram semana passada o documentário não, o Globo Repórter sobre o Rio São Francisco, né? Hoje a gente vai começar vendo o capítulo 10, o espaço brasileiro e sua diversidade. Quando fala diversidade, são vários aspectos. Esse assunto, teoricamente, é fácil, porque a gente já viu ano passado. Que vai falar do que a gente viu, que é os aquíferos, as depressões, os planaltos. Então, tudo isso vocês já estão bem familiarizados com esses assuntos, né? E a gente vai começar vendo o território, a calma geológica do território brasileiro. O que é isso? O que é a geologia do território brasileiro? Pessoal, se vocês pegarem um mapazinho aí da página 263, vocês vão ver, posicionar mais aqui, ajeitar mais aqui, vocês vão ver que o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Então, como ele está em cima de uma placa tectônica, não tem perigo de ter um terremoto, tá? Ter um maremoto. Porque olhem aí, ele está em cima da placa sul-americana. Se vocês olharem o mapazinho do Brasil aí, não está em encontro de nenhuma placa. E a gente sabe que os terremotos, eles acontecem nos locais de encontro das placas tectônicas, que o magma movimenta as placas e fazem com que surja o terremoto. E quando esse movimento é dentro do oceano, surgem os maremotos, tá? Então não tem. Agora vamos ver como é o relevo, a característica do nosso relevo. Pessoal, essa característica do nosso relevo são três. Primeiro, o nosso relevo, ele é velho. Ele não é de desdobramentos modernos, e sim desdobramentos bem antigos, tá? O relevo é baixo, quer dizer, não temos cadeias montanhas muito altas, justamente por ele ser um relevo antigo, porque geralmente onde tem essas cadeias montanhas altas, os relevos mais modernos, os desdobramentos mais modernos, tá? E outra característica do nosso relevo, ele é tranquilo. Por que tranquilo? Como eu acabei de explicar, não tem terremotos, tá? E nosso relevo em si, em média, tem o mais alto, 800 metros de altura, tá? Mas se a gente for pegar a média, o nosso território, ele predomina uma altitude em torno de 500 metros apenas, tá? Então não é um local, o nosso relevo não tem grandes altitudes, tá? Como a gente vai ver aí, no nosso país predominam 3 formas de relevo. Professor, mas 3 formas de relevo num país? O Brasil é um país muito grande. Então, quais são esses tipos de relevo que a gente vai já ver? Os planaltos, que lembram-se muito bem. Planalto, um plano alto, tá? Em cima, né? As planícies, que é um plano baixo. O plano é a nível do mar. E as depressões, tá? Então esses são os 3 tipos principais de relevo do nosso país. Professor, existe outros? Existe, mas só que muito pouco, tá? Pouquíssimos. Só são esses. Agora vamos ver lá os planaltos, a gente já viu. Em média, os planaltos brasileiros, eles têm cerca de 300 a 600 metros de altitude, tá? E eles podem apresentar suaves depressões, tá? Então, lá no relevo pode aparecer depressões, tá? Então, esse é o planalto, o tipo de relevo brasileiro, tá? Aí, se vocês pegarem aí o livro da página 263, que essa é uma imagem que também tem na prova, tá? Aí vocês vão ver lá, 3 grandes recortes que ajudam a enxergar a cara do nosso país. Quando a gente vai falar do topográficos, perfis topográficos, que tem aí as características lá do norte, do nordeste e do centro-oeste, né? Depois vocês dêem uma lidazinha nessa página. Agora vamos falar das planícies brasileiras. Pessoal, as nossas planícies, elas podem se apresentar de 2 formas. As planícies costeiras ou marítimas.
Professor, não sei o que é marítimo ou costeiro. Pessoal, é o que está no litoral, onde tem praia. Porque não tem como ter praia em um local que não seja uma planície. Tá? Porque o que acontece? A gente estudou ano passado a altitude, lembra-se, a altitude mede a partir do nível do mar. Então, nas planícies, as planícies marítimas é que ficam no litoral, as praias, onde ficam as falésias que a gente estudou ano passado. Como, por exemplo, Fortaleza. Tem as planícies, é plano no litoral. Por quê? Porque tem mar. Então, as planícies costeiras ou planícies marítimas são as planícies que ficam no litoral, rente ao mar. E temos outra planície que são as continentais. Professor, onde é que ficam as planícies continentais? Dentro do país, do interior do país, longe dos litorais, tá? Então, um exemplo é a planície do Pantanal e do Rio Amazônia. Agora vamos só lembrar o que a gente viu no passado. Lembre-se que quando a gente estava falando em planície, os locais onde os rios correm. Lembram aquela experiência que eu fiz dentro da sala, que eu joguei a água e a água escorreu para um lado? Quem estava na sala deve lembrar. Então isso é um tipo de planície, tá? Onde os rios correm. Como é um exemplo que está aí na página do livro de vocês, na página 269, um exemplo claro, ó. Olhem essa imagem aí, que estava a vista aérea do Planalto do Pantanal do Mato Grosso. É aquela mesma coisa que eu expliquei para vocês ano passado, ó. Um pouquinho de água no meio da foto e a água não corre. Por quê? Porque é uma planície. E já do outro lado tem uns rios, tá? Então isso aí é a característica das planícies brasileiras, que pode se dividir em duas formas. Quais, professor? A litorânea ou marítima, que fica no litoral, na praia, ou as continentais, que fica dentro do continente, longe do mar. Tá? Do mar não, do oceano. Aí vem as depressões que a gente também viu ano passado, mas vamos explicar aqui de novo. Depressão, você já sabe, é um buraco no relevo. Tá? É a mesma coisa da depressão hoje. A pessoa que tem problema de depressão, ela de repente não está bem com a vida, de repente tem uma queda. É a mesma coisa. E essas depressões, elas podem aparecer de duas maneiras. Quais, professor? A depressão relativa, que apresenta altitude um pouco de altitude mais baixas, tá? Elas estão acima do nível do mar, depressão relativa acima do nível do mar, e as depressões absolutas, que são abaixo do nível do mar, como se fosse o mar aqui, as depressões relativas, buracos acima do nível do mar, e as depressões absolutas aqui estão abaixo do nível do mar. Isso aqui tudo a gente viu no passado. Tá? Vou explicar, vamos ver o que é que tem no livro aqui, ó. No Brasil não existe depressões absolutas, contudo, em nosso território são abundantes as depressões relativas, que apresentam altitudes entre 200 e 500 metros, havendo alguns casos que chegam até entre 500 e 800 metros essas depressões. Tá? Então quer dizer, a gente não tem nenhuma depressão abaixo do nível do mar. Que depressão é essa? É a depressão absoluta. A gente tem várias depressões relativas que estão acima do nível do mar, tá? Então esses são os tipos de relevo, tá? Agora a gente vai falar justamente do que eu acabei de falar agora há pouco. Brasil, a pátria das águas. A gente sabe que o Brasil tem abundância de água, principalmente na região amazônica, abundância de água doce, tá? E como vocês já viram, a gente tem um dos principais rios, nossos principais rios, o Amazonas, e também temos o Rio São Francisco, que vocês assistiram o documentáriozinho na semana passada, tá? Sobre esse rio. Vou abrir mais o livro de vocês aqui. Agora eu estou na página 271. Quem quiser acompanhar aí, a gente vai ver, ó, as reservas fluviais brasileiras, tá? Ó, o nosso país concentra aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta, como eu acabei de explicar, né? Constituindo-se na maior reserva deste bem, maior reserva de água. Então, a maior reserva está aqui. Ou as nossas águas estão nos rios,
como eu já falei para vocês, os rios Amazônia, o rio Paraná, o rio São Francisco, ou dentro dos aquíferos. Professor, não lembro o que é aquífero. Pessoal, os aquíferos são as águas subterrâneas. Lembre-se que a gente viu no passado, né? Que a gente tem um dos maiores aquíferos do planeta estão no nosso país, tá? Que a gente leva ano passado, que é o aquífero, por exemplo, o aquífero Guarani, tá? Que a gente vai já falar dele quando for falar das águas subterrâneas. Então, o nosso país ele tende a ter uma abundância e água, em água. Principalmente que a gente vai falar desses dois aquíferos, do Guarani e do Alter do Chão, né? Que são os maiores aquíferos. Vamos pegar aí na página 200, deixa eu ver aqui, 275, tem a imagem, aquela mesma imagem que tem no livro de vocês do ano passado. O tamanho do aquífero Guarani chega a pegar Brasil, Argentina e Paraguai, mas a maior parte está dentro do nosso país. E o aquífero Alter do Chão, que fica nos estados do Pará e da Amazônia. Tá? Então, o nosso país ele é rico em água, principalmente em água doce. Ah, professor, água do mar. A água do mar todos os países, quase todos os países do mundo têm, né? Mas a gente sabe que ainda não se usa no país a água do mar. Até usa em Fernando de Noronha, que eu acho que eu expliquei para vocês isso ano passado. Em Fernando de Noronha, quando acaba a água doce lá, eles captam a água do mar, dessinalizam, faz a dessinalização, que é tirar a água do mar, dessalinizar, ou pega a água do mar, tira todo o sal e transforma em água doce. Aqui em Fortaleza, no Ceará, o Camilo Santana, o governador, ele está fazendo uma usina de dessalinização de água. Quer dizer, para captar a água do mar. Tá? Mas vamos prosseguindo aqui. Um país de extremos. Pessoal, a gente sabe, vai falar um pouco da escassez de água. Como eu falei para vocês, eu estou aqui agora na página, eu voltei para a página 272, tá? Um país de extremos. Por que falam país de extremos? Porque tem locais como a Amazônia, o Pantanal, que tem muita água. Né? Água é abundância. Mas quando chega no Nordeste, já tem uma escassez de água muito grande. Aí é onde entra a importância do Rio São Francisco, que vocês assistiram esse documentário na semana passada. O perímetro irrigado do São Francisco, como a gente já viu até em outras aulas, né, que favorece a irrigação, justamente para gêneros agrícolas. As águas do Rio São Francisco, tem até a transposição, que quem assiste aí jornal deve ter visto, que esse ano chegou aqui no Ceará, a transposição do rio. Ah, professor, isso é certo mudar o curso de um rio? Né? Pessoal, é o seguinte, a água vai toda para o mar, vai se estragar. Então o governo federal concluiu essa obra, que ela já vem projetada desde o segundo reinado, desde o reinado de Dom Pedro II, que já tinha o interesse de levar essa água para outras regiões do Nordeste, concluiu agora. Então, para a água não se estragar no mar, o que é que acontece? Eles estão fazendo transposição para que a água chegasse até o nosso estado e conseguiu chegar. Tanto é que já encheu a barragem de Jati e agora está chegando no Castanhão. Tá? Então, como vai dizer aqui, agora eu vou ler o que eu acabei de explicar. Distribuindo especialmente as águas superficiais do território brasileiro, a Amazônia é a região que detém a maior bacia fluvial do mundo, pois é nessa região que está o maior rio da Terra em extensão, número de afluentes e volume de água. Por isso, essa região apresenta extremamente importância para o planeta. Aí, do outro lado, vai falar do sertão nordestino. Do outro lado da moeda é a região do sertão nordestino, onde o clima apresenta escassez de chuva e predominam os rios temporários ou sazonais, que escoam que secam durante boa parte do ano. É o caso da nossa aqui. Tá? O que acontece? Aí vem a importância do Rio São Francisco. Contém salinidade nessa região. O Rio São Francisco é o único que não é temporário. Tá vendo?
O Rio São Francisco, de todos os rios, é o único, porque o resto dos rios secam. Infelizmente, se a gente estivesse na sala, eu ia mostrar uma foto para vocês, que eu, quando vou para o interior, eu bato muita foto indo daqui para lá. O rio Canindé, que vem lá do Canindé, que passa por alguns municípios da região metropolitana de Fortaleza. O que é que acontece? O rio Canindé, eu passo lá em janeiro, né, fevereiro, ele tá cheio. Passo agora, passei há 2 semanas atrás, tava seco, né? Deu um problema no aplicativo aqui. Tá seco. Então, é um rio que não dura o ano inteiro. E essa é a importância do São Francisco, que ele consegue trazer, disponibilizar água potável, água para irrigação, água perímetro irrigado, tudo para ajudar o povo do Nordeste. Tá bom? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, porque esse capítulo é grande, a gente viu até, tá? Divisões das hidrografias, não tem muita... Não sei se eu explicar, porque eu já estou explicando todas as águas, vocês vão pegar tudo. Os aquíferos, acho que ninguém tem mais dúvidas, né? A gente sabe que temos 2 maiores aquíferos do mundo, que é o Alter de Chão e o aquífero Guarani, que são as águas subterrâneas. Próxima aula, a gente vai para um novo cenário do livro, que é a climatologia brasileira, que é o clima que vai definir a vegetação, tá? Próxima aula a gente vê isso. Abraço e qualquer dúvida perguntem lá no WhatsApp.